Bom dia. Nesta aula vamos começar a estudar a terceira parte da matéria de sinais e sistemas mecatrónicos. Na primeira parte da matéria, estudámos a modelação de sistemas dinâmicos. Tivemos uma visão global do processo de modelação e preocupámos-nos com a interação entre diferentes sistemas que podem ser de tipos diferentes. Na segunda parte da matéria, estudámos o comportamento no tempo e em frequência dos sistemas dinâmicos que modelámos na primeira parte da matéria. Para isso, abstraímos da natureza do sistema, utilizando aquela abstração que é um modelo, expresso sob a forma de uma função de transferência. Nesta terceira parte da matéria, vamos debruçar-nos sobre a cadeia de medida e a cadeia de atuação. A cadeia de atuação e a cadeia de medida podem encontrar-se ambas num sistema de controlo em anel fechado, em que o controlador envia para o sistema a controlar uma ação de controlo e a saída do sistema a controlar é realimentada comparada com a referência que a saída deve seguir para se obter o erro, que é aquilo que o controlador utiliza para calcular a ação de controle. Ora, para podermos fazer isto, temos que medir a saída do sistema, pelo que, na verdade, existe, conforme já vimos em aulas anteriores, aqui alguma coisa, um sensor, para medir a saída Y. Chamemos a isto Y medido. O controlador, ao decidir qual é que é a ação de controle, de alguma maneira tem de atuar no sistema a controlar, pelo que haverá algures aqui assim pelo meio também um atuador para implementar a ação de controlo decidida pelo controlador. Muitas vezes sucede que o sensor é tão bom que podemos considerá-lo perfeito, conforme também já vimos, e, portanto, considerar que a nossa medição é igual à saída que estamos a medir. Também pode acontecer que o atuador seja tão bom que podemos considerar que a ação de controlo efetivamente implementada é igual àquela que o controlador quer implementar. Por vezes também se considera que o atuador faz parte do sistema a controlar, embora nem sempre isso se assuma. Para percebermos porque é que falamos de cadeia de medida e de cadeia de atuação, olhamos para um sistema de controlo muito simples, que é um autocolismo. Temos um sensor, que é uma boia para medir o nível de água. Temos um atuador, que é uma válvula que controla a entrada de água no tanque do autocolismo. O sistema de controlo é puramente mecânico. É constituído por um braço que, em função da posição da boia, abre e fecha a válvula. Seria ridículo, no caso de um autocolismo, utilizarmos componentes eletrónicos. Poderíamos, naturalmente, ter um sensor de ultrassons ou com raio laser para medir a altura da água dentro do tanque. Poderíamos, então, ter um controlador eletrónico implementado num autómato programável ou num microprocessador. E teríamos também um pequeno motor elétrico para abrir e fechar a válvula da água. Teríamos, no fim, um autocolismo muito caro e que só funcionaria ligado a uma tomada. Mas, como é certamente do vosso conhecimento, hoje em dia, cada vez mais, os sistemas de controlo são eletrónicos e, na verdade, não só os sistemas de controlo, todos os sistemas de medição são geralmente eletrónicos, muitos sistemas de atuação são eletrónicos, existem mesmo componentes eletrónicos nos sistemas em que os atuadores se baseiam em tecnologia diferente, como a pneumática, isto é, usando ar comprimido, ou a hidráulica, isto é, utilizando um fluido líquido comprimido. Hoje em dia é quase sempre óleo sob pressão e não já a água sob pressão que deu o nome a estes sistemas hidráulicos. Em particular, muitos sistemas de controlo de nível de fluido industriais, ao contrário de um simples autocolismo,
são sistemas em que o controlador é eletrónico. Nesse caso, ele lidará com sinais que são digitais. Para podermos lidar com um sinal digital, vamos, portanto, ter de fazer qualquer coisa a esta nossa medição do sensor, que é um sinal analógico. Vamos ter que o transformar num sinal digital por meio de um conversor analógico para digital. Recordemos que um sinal analógico assume valores em todos os instantes de tempo e que os valores que assume pertencem a um conjunto contínuo. Já um sinal digital, quanto à amplitude, está quantizado. E quanto aos instantes de tempo em que assume um valor, está discretizado. Portanto, a tarefa do conversor AD é converter o sinal analógico num sinal que será isto. Deixo, portanto, de ter um y medido que depende de t para ter um y medido que posso escrever como dependendo de k. Porquê? Porque, normalmente, assumimos existir um tempo de amostragem constante, de tal maneira que o sinal assume valores nos múltiplos desse tempo de amostragem. O tempo de amostragem constante facilita bastante os cálculos e, felizmente, é aquilo que se verifica existir na prática em quase todas as situações. Portanto, eu passo a ter um sinal que existe apenas para estes instantes de tempo e, normalmente, eu represento assim, indicando apenas o múltiplo do tempo de amostragem em que estou a ter um valor para o sinal. O controlador, portanto, receberá aqui uma referência também discretizada no tempo. O erro será discreto no tempo. E esta ação de controle será igualmente um sinal digital. Para eu a poder implementar, vou precisar aqui assim de algo que faça a conversão deste sinal digital para um sinal analógico, um conversor digital para analógico. Essa conversão pode fazer-se de várias maneiras diferentes, assunto que vamos estudar com mais cuidado numa cadeira chamada Controle de Sistemas, mas desde já vos digo que a maneira mais usual é a seguinte: se eu tenho um sinal que só assume valores em certos instantes de tempo, a maneira mais usual é prolongá-lo até ao tempo de amostragem seguinte. É esta a tarefa do conversor digital analógico. Normalmente, estes dois conversores, o digital analógico e o analógico digital, são, na verdade, um mesmo equipamento que forma uma interface com o nosso controlador. Aqui temos, por exemplo, um conversor ADDA que existe no laboratório e que vai ser usado na última aula de laboratório deste semestre. Daqui a pouco, nesta aula, vamos olhar com mais cuidado para a sua documentação técnica. Falamos de uma cadeia de atuação porque, para a saída do controlador se transformar numa ação de controle que efetivamente age no sistema, precisamos pelo menos destes elementos e provavelmente ainda de mais. Muito provavelmente teremos aqui assim, entre o conversor digital analógico e o atuador, um amplificador de potência para aumentar a energia que está a ser fornecida. Talvez tenhamos ainda um condicionamento sinal, uma coisa de que vamos falar em breve, ainda nesta aula. No caso da cadeia de medida, além destes elementos, existe um outro que está quase sempre presente e que é um filtro. O filtro pode encontrar-se ou depois de o sinal ser convertido para digital,
caso em que o filtro filtra o sinal já discretizado no tempo e amostrado na amplitude, ou pode, pelo contrário, encontrar-se aqui depois do sensor e antes de o sinal ser convertido para digital e adquirido para o controlador. Em qualquer caso, a sua finalidade é sempre a mesma. As leituras dos nossos sensores muitas vezes têm ruído e precisaremos de eliminar o ruído para tentarmos que a nossa medição seja o mais exata possível. O ruído muitas vezes é de alta frequência. Também pode ser de baixa frequência. Pensemos no caso de alguém que está a medir a elevação das ondas do mar e para quem a variação da altura devida às marés é um ruído, neste caso de baixa frequência, visto que as ondas do mar têm períodos da ordem dos segundos e as marés têm períodos da ordem das 12 horas. É, portanto, a sequência de elementos que está entre o controlador e o sistema que chamamos cadeia de atuação. E a sequência de elementos que está entre o sistema e o controlador que chamamos cadeia de medida. Isto num sistema de controle em anel fechado. Se tivermos controle em anel aberto, a referência é diretamente usada pelo controlador para decidir a ação de controle que é fornecida ao sistema, cuja saída não precisa de ser medida. Teremos, portanto, aqui uma cadeia de atuação, mas não uma cadeia de medida. Se o nosso sistema não for um sistema de controle, então, dado que o estamos a estudar, é porque estamos certamente a medi-lo. Estamos apenas a ver a relação entre a sua entrada e a sua saída, mas se o estamos a estudar, naturalmente temos que o estar a medir. E aí teremos uma cadeia de medida sem ter uma cadeia de atuação. Antes de prosseguirmos, deixa-me mencionar uma questão importante. Em várias ocasiões nesta parte da matéria vou mostrar-vos documentação técnica de vários sensores e de vários atuadores. Um dos objetivos desta unidade curricular é que vocês passem a ser capazes de interpretar essa documentação técnica e de a entender na medida em que isso é necessário para o projeto da cadeia de medida e da cadeia de atuação. O equipamento em questão é produzido por algum fabricante, comercializado sob alguma marca, será de algum modelo específico. Ao apresentar esses documentos, eu não estou de maneira nenhuma a fazer publicidade nem ao fabricante, nem à marca, nem a recomendar um modelo. Não é nada disso que se trata, não tenho qualquer interesse no assunto. Vou escolher os exemplos conforme aquilo que me parecer que é mais apropriado para o processo de aprendizagem. Também vou, em algumas ocasiões, recorrer a vídeos sobre o funcionamento deste equipamento, alguns dos quais são disponibilizados por algum fabricante ou por alguma marca. Uma vez mais, a presença desses fabricantes ou dessas marcas não é nenhuma forma de publicidade, não é essa a minha intenção. Por favor, não tirem nenhuma conclusão nem da presença desses vídeos ou dessa documentação técnica ou da ausência de vídeos ou documentação técnica de algum fabricante ou de alguma marca.